Fala, juventude do Senhor, Vander Edson aqui para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E que lição espetacular a lição de hoje! É uma lição que nós estamos dando continuidade ao que nós vimos ontem, no domingo, e você vai ficar impressionado com o que nós vamos estudar nesse dia. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, está esperando o quê? Se inscreve aí, meu amigo, minha amiga, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com seus amigos e não esquece de dar aquele like, aquele joinha aí e assim nos ajudar a crescer cada vez mais esse canal. Para você que já é inscrito, já nos acompanha há mais tempo, eu quero te agradecer pelo seu carinho, pela sua confiança, pela sua amizade e por cada manhã você está aqui, ou todos os dias você está aqui para juntos alimentarmos do pão espiritual que é a palavra de Deus. Então, bora lá estudar a lição? O tema de hoje tem como título Contrastes, uma lição muito importante. O capítulo 6 de Romanos, ele está subdividido em subseções temáticas. E aí nós vemos as seguintes subdivisões. Os versos 1 a 10 destacam o batismo. Os versos 15 a 23 escrevem a experiência antes e depois do batismo, como uma transição de escravos do pecado para libertos do pecado e escravos da justiça. Os versos 1 a 10 e 15 a 23 também nos trazem complementação, Paulo resumindo essa transição, classificando a vida anterior como debaixo da lei e a nova vida em Cristo como uma vida debaixo da graça. Ainda vemos em Romanos capítulo 6, verso 14, Paulo afirmando claramente que o pecado tem domínio sobre nós, a menos e até que estejamos debaixo da graça. Algo que, no contexto desse capítulo, acontece na conversão e após a morte de Cristo. E é simbolizado, então, para nós que vivemos no Novo Testamento, que vivemos ali na Nova Aliança, pelo batismo. Então veja que Romanos está completamente em sintonia com todo o ensino do restante das Escrituras. A transição entre ser destinado à morte eterna e à vida eterna é marcada pela conversão. Então, você sair da condição de que receberia a morte eterna para passar para a condição de receber a vida eterna, só acontece em Jesus, quando você aceita Jesus como seu único Salvador pessoal. Então, se entrega completamente a Deus. Se você ainda não fez isso, eu te faço um convite neste momento para que você entregue a sua vida a Jesus Cristo. Se você ainda não é um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nos procure no site Encontre uma Igreja e então você vai ter ali a oportunidade de encontrar uma igreja mais próxima de você, conversar, receber uma série de estudos da Palavra de Deus e então estar preparado para se entregar completamente sem reservas a Jesus. E depois eu vou ficar muito feliz em saber e encontrar com você no céu. Vai ser muito gratificante. E nós vimos que não importa o tempo ou o lugar da história em que a pessoa aceita Jesus, não importa qual é o tempo que você está, este é o momento de se entregar a Jesus. Não importa o tempo que as pessoas tomaram essa decisão no passado, porque Cristo então as libertou, as salvou e a graça então foi estendida a esses homens. E a Bíblia deixa muito bem claro que os homens do Antigo Testamento também receberam a graça de Deus. Falo isso porque na Bíblia não existe dois planos de salvação, não existem dois evangelhos, é apenas um plano da salvação que foi Jesus vir a este mundo, morrer no meu lugar e no seu lugar. É apenas um evangelho e o evangelho fala de Jesus desde o primeiro livro das Escrituras Sagradas.
O verso 14 de Romanos capítulo 6, Paulo resumiu a existência antes da conversão como uma vida debaixo da lei e a existência após a conversão como uma vida debaixo da graça. Então, a expressão estar debaixo da lei pode ter dois sentidos que se complementam. Estar sob condenação por desobediência à lei de Deus, e Paulo foi muito enfático ao dizer que o salário do pecado é a morte, ou relacionar-se com a lei de Deus de uma forma legalista, tentando ser aceito por ele ou obter a salvação por meio da obediência. Nós nunca pregamos que a salvação vem por meio da obediência. Nós precisamos primeiro aceitar a Cristo para sermos salvos por ele e então, estando salvo, viver uma vida de alguém que está salvo. Quem está salvo não vive aí transgredindo, desobedecendo o que Deus compartilhou, o que Deus determinou, então, o que Deus orientou que estivéssemos fazendo. Os versos 11 e 13 também de Romanos capítulo 6 trazem o mesmo padrão e em cada caso os contrastes são claros e inequívocos. O guia da lição nos fala que a vida antes da transição, aquela vida debaixo da lei, ou seja, a experiência da antiga aliança, está ligada ao pecado. Estarmos debaixo da lei está pecando, está transgredindo as ordenanças de Deus. Nesse caso, nós estamos vivos para o pecado, que domina nossos corpos mortais. Obedecemos aos seus desejos e nos oferecemos para continuar seu trabalho destrutivo na vida de outras pessoas. E veja que isso é tão verdade e é uma realidade tão grande para a vida de cada um de nós, que nós encontramos uma grande dificuldade de buscar a Deus e a sua palavra. Todos nós sofremos deste mesmo problema. Por outro lado, a vida debaixo da graça é uma experiência da nova aliança, em que nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Louvado seja o nome de Deus, porque eu espero que esta seja a sua condição, como eu peço a Deus que essa seja a minha condição a cada dia, morto para o pecado e vivo para Cristo Jesus. Vamos orar então? Amado Senhor e Deus, nós te rogamos que o Senhor nos torne mortos para o pecado e vivos para o Senhor, para a tua graça, Senhor. Esteja conosco a cada dia, nos moldando, transformando a nossa vida através da atuação do Espírito Santo. E é por meio do nome dele, do nome de Cristo que nós oramos. Amém. Sem demora.